Os Desgostos são protagonistas dessa que pode ser uma das melhores colaborações do ano. E é lógico que é sobre ela que a gente vai falar hoje. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, eu faço parte do Sneakers BR. E pra você que não conhece o Sneakers BR, a gente fala sobre cultura sneaker, ou seja, sobre tênis e várias coisas que os envolvem, sejam elas curiosidades, histórias, tecnologias e tudo mais. Então aproveita para já se inscrever no nosso canal, deixar seu like, comentário e todas aquelas coisas que nos ajudam a chegar em mais pessoas. E bom, vamos ao que interessa, né? Que é essa dupla aqui, começando pela Desgosto, que nasceu lá em Curitiba e foi concebida sempre com um tom meio sarcástico, lúdico, bem colorido e cheio de identidade, que tem aquele espírito de uma pessoa que tá fazendo o que se gosta, independente da opinião dos outros. E ela se uniu à sua conterrânea Ous, que também é brasileiríssima e também nasceu lá em Curitiba. E foi daí que surgiram dois tênis. E a colaboração engloba então os modelos Hevia Dots em cores claras e também o Hevia 25, numa paleta um pouco mais diferente. Então vamos abrir aqui para mostrar um pouco mais delas. E aqui ó, a caixa já mostra que a produção, né, foi bem especial, então ela é toda verde com esse grid, né, com esse gradeado amarelo, que também é a mesma cor escolhida para o logotipo das duas marcas, e é claro que isso aqui remete diretamente àquelas mesas de corte, né, usadas por artistas, por pessoas que fazem diferentes tipos de trabalhos manuais, justamente para realizar cortes. Então aí já fica bem clara da onde vem uma das principais inspirações para isso. A caixa, aquela icônica da Ous, que meio que se parte praticamente em dois lados. Esse aqui é um dos tênis, como eu já falei, o Hevia Dots, nessa paleta um pouco mais clara. Vou colocar ele aqui. Junto na caixa dá para ver que tem ó, adesivos, então para quem gosta de alguns brindes e afins, tem várias coisinhas aqui que acompanham os tênis. Imagino que todos os pares virão com esses pequenos adereços. Outra caixa igualzinha também, com elementos visuais, logotipos e afins que remetem à identidade dessas duas marcas. E o outro tênis, que é o Hevia 25, né? Ambos os tênis contam com a mesma plataforma, com o mesmo solado, mesmas tecnologias, mas com um cabedal bem diferente. E apesar dos tênis serem praticamente contemporâneos e terem sido lançados muito próximos um do outro, dá pra ver que tem bastante diferenças no design de um e de outro, né? Então, esse aqui traz um cabedal com um design que ele é um pouco mais tradicional, que pode remeter aos tênis da Ous de forma geral, né? Enquanto esse aqui, que é o Hevia 25, ele traz justamente essa inspiração muito presente no ano de 2025 e também em 25 anos atrás, na primeira década dos anos 2000, com um cabedal que lembra muito mais aqueles tênis de corrida dessa época que eu falei, do início do milênio, do início desse último século. Então tem vários elementos visuais na construção que tem um pouco mais dessa inspiração daquela tendência de 2 décadas atrás que foram revividas agora nas últimas temporadas. Ambos exploram justamente um processo que seria basicamente de um esboço, né, de um desenho, de um projeto, tomando forma através do uso de vários adereços que são utilitários para a vida de um criativo. E quais são esses adereços? Como eu já falei, a base de corte presente nas caixas e também nas palmilhas que eu vou mostrar daqui a pouco, mas também o lápis, por exemplo. Os dois tênis contam com esse porta-lápis nas laterais, em locais diferentes, que é claro que dá para você usar o lápis, seja no tênis ou não, dá para você literalmente usar o lápis, colocar algum outro item que tenha mesmo tamanho aqui do lápis, né, que seja também parecido com isso. E além disso tem outras coisinhas, como por exemplo, fita métrica, borracha e papel. Aonde que está a fita métrica? Na parte de trás aqui. Os puxadores dos tênis foram transformados nas fitas métricas, então tem aqui aquele clássico design, aquele clássico visual das fitas com uma base amarela e as marcações em preto, enquanto no Hevia 25 ele aparece, né, a fita aparece em vermelho, também
com as numerações em preto. As borrachas, aquelas bem tradicionais dos lápis, diferente da que tá aqui, que ela é branca, ela aparece no Heavy Dots aqui na parte dos ilhoses da parte de cima. Então, tanto a textura quanto aquela coloração meio rosinha tá presente aqui nos dois lados, tanto num pé quanto no outro. E agora mostrar, né, falei para vocês da palmilha, então as palmilhas são iguais nos dois tênis, tá? Tanto no Heavy Dots quanto no Heavy 25. E aí no pé direito tem o logotipo da OUS sobre esse design da base de corte, enquanto aqui no pé esquerdo tem esse solzinho, né, que tá também presente na caixa e que é um dos elementos da identidade visual da Desgosto. Então, todos os tênis, tudo foi construído justamente para trazer um pouquinho aí de cada marca. Aqui vem aquelas etiquetinhas, né, tanto remetendo às palmilhas, que são Ortholite, que tem uma proteção contra bactérias e que também trazem mais conforto. As palmilhas Ortholite são usadas por todas as grandes marcas do mundo inteiro, são muito boas. E aqui uns papeizinhos, né, uns cartõezinhos da própria Desgosto. Tem gente que vai jogar fora, tem gente que vai gostar de guardar para usar como chaveiro, o que quer que seja. Os dois tênis possuem apenas um cadarço, pelo que eu tô vendo. Então esse daqui, que tem um cabedal de camurça meio bege, marrom e branco, vem também com um cadarço na mesma cor, aqui quase predominante no cabedal em branco. O filigrama, que é o logotipo da OUS nas laterais, aparece em preto nele, e tem vários outros elementos que são legais, né? Então aqui, por exemplo, mostra como se fosse parte desse processo criativo, né? Um processo de criação que é representado na colaboração, né? Com todas aquelas pausas, retomadas, os rabiscos, os testes e tudo mais. Então tem o V1 riscado, né? A primeira versão riscada, e esse tênis seria a segunda versão. E aqui, na lateral interna, mais uma vez uma outra etiquetinha, novamente celebrando a união da OUS com a Desgosto. Nas etiquetas das línguas, o solzinho da Desgosto aparece em vermelho nos dois pés, enquanto na parte de trás da língua tem, mais uma vez, logotipo OUS e Desgosto. Então não economizaram, deixam muito claro que esse é um trabalho feito a quatro mãos, como dizem, né? Mas na verdade tem muito mais pessoas envolvidas nesse processo. A sola tem esses dentinhos também em três colorações diferentes, duas na verdade, né? Uma mais, as duas, né, em tons terrosos na verdade, é meia mais alaranjada, outra mais avermelhada, que contrasta com a entressola que é mais próxima da cor do cabedal. E aqui no Heavy Dots basicamente é isso. No Heavy 25 tons bem mais escuros são contrastados, né? Então o cabedal, ele tem tons de marrom, nessa camurça também bem felpuda, mas a base é roxa, num mesh bem respirável em roxo, com algumas sobreposições do que parece ser um couro liso ou algum material que parece com o couro, tanto em azul quanto num quase preto, mas na verdade também é um azul bem escurão, que é contrastado por esse cadarço meio verde fluorescente, por outros detalhezinhos em vermelho, como o filigrama que é bordado na lateral, e o patchzinho na língua que também leva o logotipo da Desgosto. Na parte de trás eu já mostrei para vocês, mas além da fita métrica tem esse outro detalhezinho que tem o nome da família, Hevia, né, que quase serve também como uma espécie de puxador também. Vários outros elementos que estão aí espalhados, o lápis aqui, os passadores em couro, em camurça, né, que também ficam meio sobressalentes sobre o mesh. Enfim, tudo aqui se destaca bastante. As palmilhas são iguais a do outro que eu já mostrei para vocês. Tem aqui mais um adesivinho perdido com esse próprio tênis por aqui. E acho que isso é tudo que a gente tem para falar. Na sola, ó, diferente do Heavy Dots, ele mantém uma unidade, então ele é todo nesse tom mais escuro, meio entre um laranja, um vermelho, junto com a entressola preta. E bom, acho que é isso, acho que são dois grandes representantes do que a OUS
e a Desgosto representam dentro desse espectro da criatividade, principalmente para quem é do Brasil, principalmente para quem tem orgulho ali de onde veio. Então é bem legal ver mais um trabalho muito bem feito sendo realizado, né, por marcas como essas. A Desgosto já fez pelo menos umas 2 coleções com a Maurício de Souza Produções, que para quem não sabe é basicamente a Turma da Mônica, todos aqueles personagens que marcaram várias gerações no decorrer de várias décadas. Então, seja a minha, dos meus pais, as mais novas, eles estão super presentes e foram muito bem representadas em algumas coleções ali através da Desgosto. Eu particularmente sigo o trabalho da marca já faz um tempo. O rapaz ali, o cara que tá por trás da marca, ele era tatuador, eu já segui ele no trabalho de tatuagem e no decorrer aí dos anos ele foi focando cada vez mais na produção, né, de itens que fossem diferentes, acessórios, roupas e afins, e hoje tá fazendo isso aqui. E é claro que isso tudo não podia passar em branco, e essa colaboração vai ser celebrada, pelo menos aqui em São Paulo, em um evento que vai acontecer no dia 15 de novembro, que acredito que seja o dia da chegada desse vídeo no nosso canal no YouTube. Então, se você tá vendo ele, assim que ele sair, corre lá pro Projeto 2005, que fica no Largo da Batata, em Pinheiros, do ladinho da estação Faria Lima, e vai contar com brindes exclusivos, com a venda dos tênis, obviamente, e também música com a DJ Carla Aracaki e o Sono lá do Fats. E a festa começa às 17 horas, vai até às 9h30, mas o Projeto 2005 tá aberto desde antes, então dá para você conhecer o local um pouco antes, dá para comer pela região, tem muita coisa legal para você curtir por lá. E caso você não consiga aparecer e também queira garantir o produto, saiba que 15 de novembro é a data de lançamento dele. Tanto no site da Ous, acredito que no site da Desgosto também, e em algumas lojas selecionadas além do 2005, certo? Então, fica de olho nas principais lojas de tênis, principais lojas de streetwear e tudo mais, que pode ser que ela chegue lá naquela que você tem uma preferência, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo, de seguir o nosso canal e deixar seu comentário falando qual que você preferiu, se é o Hevia Dots, o Hevia 25 e qual o trabalho favorito aí da Ous no decorrer desses praticamente 18 anos de história da marca, a Desgosto, que é um pouco mais recente. Enfim, fala aqui pra gente que a gente vai gostar bastante de saber o que você achou. Beleza? É isso, espero que tenham curtido, até a próxima e tchau!